Boa noite. Olá, boa noite. Operação da Polícia Federal apura esquema de fraude milionária na compra de marca-passos no Hospital das Clínicas. E crise na economia faz planos de saúde perderem mais de 900 mil clientes no primeiro semestre. Dia difícil nos aeroportos brasileiros. Reforço na segurança provoca longas filas e atrasos nos embarques em Congonhas. E em Nice, franceses fazem homenagens às vítimas de atentado e também criticam o governo. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Verônica Hipólito, campeã sul-americana de salto em distância. Sandy Correia, aluna do SESI São Paulo. Dainara de Paula, recordista sul-americana de nado borboleta. Isabela Caetano, aluna do SESI São Paulo. Dezenas de atletas do SESI São Paulo estarão nos Jogos do Rio. Mas a maior conquista está aqui. Eles são exemplo para milhões de jovens. E isto vale ouro. O Brasil tem jeito. Tá tendo que descascar alguns abacaxis? Nesses tempos de vacas magras, a gente te ajuda trazendo receita boa, bonita e barata para você fazer aí na sua casa. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta segunda no Tudo Seu, vamos comemorar o aniversário do bonitão Rony Fon, com alegria e muita música, com a presença de Tony Gordon e Maria Gadu. Como amar a esposa, disse-lhe que agora só me amava como esposa e não como está. Você é o convidado especial do aniversário do Rony. Não perca, Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Hoje foi mais um dia de homenagens na França às vítimas do atentado em Nice. O governo do país continua sendo bastante criticado pelo ataque que foi premeditado, segundo a justiça. Os investigadores descobriram que Mohamed Boulay estudou o local do ataque. O celular dele, encontrado no caminhão, tinha várias selfies feitas na tarde do dia 14 de julho, na Avenida Beira-Mar, chamada de Passeio dos Ingleses. 2 dias antes, ele tinha ido de caminhão ao local. O ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, disse que a conexão entre o assassino e as redes terroristas, em particular o grupo Estado Islâmico, ainda não foi estabelecida, mas afirmou que o modo de operar se inspira totalmente nas mensagens do Estado Islâmico. A polícia investiga a possibilidade da participação de cúmplices. 6 pessoas ainda estão detidas. Pelo menos um dos interrogados relatou uma virada recente do tunisiano para o Islã radical. Em Nice foi feito um minuto de silêncio em homenagem às 84 vítimas. Uma multidão ocupou o Passeio dos Ingleses para a homenagem. Foi confirmada a morte da brasileira Elizabeth Cristina de Assis Ribeiro, carioca de 30 anos, casada com um suíço e mãe de 3 meninas. Uma das filhas, Kayla, de 6 anos, também morreu atropelada. A família mora na Suíça. Além da tristeza, o clima político foi tenso. Depois deste terceiro grande ataque na França em 1 ano e meio, a oposição conservadora e a extrema-direita acusam o governo do presidente socialista François Hollande de não ter feito o necessário para evitar novos ataques. O governo afirma que 16 atentados foram evitados na França desde 2013. E um grupo extremista brasileiro declarou lealdade ao Estado Islâmico e criou um canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram, semelhante ao WhatsApp. O grupo, autodenominado Ansar al-Khilafah Brasil, publicou que se a polícia francesa não consegue deter ataques dentro do seu território, o treino dado à polícia brasileira não vai servir de nada. A mensagem se refere ao apoio dos serviços internacionais para a segurança dos Jogos Olímpicos no Rio. Em junho, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, confirmou que estava monitorando pessoas que se comunicavam em português num grupo do Estado Islâmico no Telegram. E depois do atentado na França e com a aproximação das Olimpíadas no Rio, as inspeções no embarque dos aeroportos brasileiros ficaram mais rigorosas. Quem viajou hoje enfrentou filas
Aqui em Congonhas foi preciso muita paciência. Com as novas medidas, todos os passageiros estão sujeitos a passar por uma revista física, o que pode ser feito de forma aleatória e em local público ou reservado com presença de testemunha. Os passageiros terão que tirar computadores portáteis e outros dispositivos eletrônicos de dentro das malas e mochilas, medida que só era obrigatória para os voos internacionais. Os passageiros também podem ter de abrir as bagagens de mão. Hoje de manhã, as pessoas esperaram, em média, 1 hora para passar pelo raio-x em Congonhas. Até às 10 da manhã, dos 73 voos previstos, 11 registraram atrasos e 1 foi cancelado. A ANAC recomenda que o passageiro chegue ao aeroporto 2 horas antes do embarque. A Infraero diz que quem perder o voo deve primeiro procurar a companhia aérea e só depois a empresa. No aeroporto internacional em Guarulhos, as filas foram maiores, mas segundo a empresa que administra o aeroporto, não houve registro de reclamações. Em vídeo divulgado numa rede social, o presidente interino Michel Temer volta a afirmar que a segurança para as Olimpíadas foi reforçada. Eu volto a você, já falei das Olimpíadas na semana passada, mas eu volto agora para incentivar a sua vinda ao Rio de Janeiro, você brasileiro ou você estrangeiro, seja atleta ou turista. Já determinei o reforço da segurança durante os Jogos para dar a você a tranquilidade para a visita que fará ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essas novas regras de segurança nos aeroportos brasileiros. Alguém já disse que se o governo se aventurasse a administrar um circo, o anão começaria a crescer. A ineficiência é a principal marca dos serviços públicos, mas às vezes o governo exagera. Começaram a vigorar hoje os novos procedimentos de segurança nos aeroportos brasileiros. Maior rigor na inspeção de bagagem de mão, revista de passageiros. Houve tumulto na maioria dos aeroportos do país. Congonhas, em São Paulo, viveu momentos infernais. Muita gente perdeu o voo e a paciência. Em nota oficial, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, disse que já está em contato com a Infraero para tentar identificar os problemas e resolvê-los. A ANAC pediu paciência aos passageiros, recomendou a todos que cheguem com grande antecedência aos aeroportos, 2 horas antes da decolagem dos aviões. A ANAC lembrou que tudo isso está sendo feito para dar mais segurança, para proteger os passageiros e os seus familiares. Ótimo! Em tempos de terrorismo internacional, essas providências são indispensáveis, já chegam tarde. Agora só falta responder a uma perguntinha simples. Quem vai proteger os passageiros da inépcia da ANAC e do resto do governo? Boa noite. Governo turco cogita a volta da pena de morte no país e a reação na comunidade internacional é imediata. O governo turco diz que mais de 7.500 pessoas já foram presas desde a tentativa de golpe na noite de sexta-feira. 755 detidos são juízes e procuradores. Mais de 300 pessoas morreram nos confrontos. A União Europeia e os Estados Unidos advertiram a Turquia sobre uma repressão generalizada. A chefe da diplomacia do bloco europeu, Federica Mogherini, disse que se o presidente Erdogan reintroduzir a pena de morte no país, vai ser o fim das negociações de adesão ao bloco. Erdogan disse hoje à rede CNN que vai sancionar a lei da pena de morte se o parlamento aprovar a reintrodução da medida. A pena de morte foi suspensa na Turquia em 2004 para que o país pudesse negociar a adesão à União Europeia. Erdogan também disse que vai pedir formalmente aos Estados Unidos a extradição do clérigo muçulmano no exílio Fethullah Gulen, de 75 anos, acusado por Ankara de planejar o golpe. E como se não bastasse o que tem acontecido nos últimos dias, hoje na Alemanha, um refugiado afegão de 17 anos entrou num vagão de trem com um machado e uma faca e feriu 4 pessoas, 3 com gravidade. Segundo as autoridades da região, antes de começar o ataque, o jovem gritou em árabe a expressão "Deus é grande". O caso aconteceu em Würzburg, na Bavária, no sul do país. A polícia confirmou que o refugiado afegão morreu baleado quando tentava fugir. E mais um caso de tensão racial nos Estados Unidos. Polícia diz que o homem que matou 3 policiais no estado da Louisiana no fim de semana armou a emboscada para os agentes.
A emboscada de Baton Rouge aconteceu ontem, quando os agentes responderam a um telefonema relatando tiros na cidade. O homem vestido de preto e usando máscara matou 3 policiais, um deles negro, e também acabou morto. Gavin Long, de 29 anos, foi fuzileiro naval e chegou a servir no Iraque em 2008. Morava em Kansas City, no estado do Missouri, a mais de 1.000 quilômetros de Baton Rouge. No ano passado, mudou o nome legalmente para Cosmo Alzar Setempenra e declarou fazer parte da nação Washto, um movimento nacionalista que se considera uma nação afro-americana soberana independente dos Estados Unidos. Mas em vídeo publicado no YouTube pouco antes da emboscada, ele afirma que não é ligado a nenhum grupo, diz que palavras não resolvem e que os afro-americanos precisam atacar os opressores. Nothing else. Voltando a falar aqui do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, esteve hoje com o governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. Segundo Maia, o encontro foi um gesto de agradecimento ao empenho do tucano para que ele fosse eleito. A candidatura dele foi apoiada pelo PSDB. Na conversa, Maia e Alckmin falaram sobre pautas e votações de interesse do Estado. Maia destacou a renegociação da dívida dos estados, a PEC dos precatórios e a questão do pré-sal como assuntos de interesse dos governadores e afirmou que, provavelmente, esses serão os primeiros temas a serem colocados em pauta tão logo o Congresso, que está em recesso, retome as atividades. Maia disse ainda que o calendário eleitoral não pode atrapalhar o andamento da Câmara e que vai trabalhar para acelerar as votações. Também afirmou que o Congresso precisa trabalhar em pautas estruturantes, como as reformas da Previdência, tributária e política. Hoje, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação, dessa vez contra uma quadrilha suspeita de montar um esquema ilegal de compra de marca-passo em São Paulo. Os suspeitos agiam dentro do Hospital das Clínicas, o maior do país. Entre 2009 e 2014, não houve licitação no HC para aquisição desse tipo de material. 82 pessoas deixaram de ser atendidas. Com os valores desviados, poderiam ter sido adquiridos mais de 400 kits de marca-passos. Foi uma denúncia anônima que levou o Ministério Público Federal a descobrir o esquema criminoso. A fraude se baseia na compra superfaturada de marca-passos cerebrais, implantados em pacientes que sofrem de mal de Parkinson. E envolve o diretor do Núcleo de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Valdomiro Pazin, e o médico cirurgião Eric Fonoff. Os dois foram levados para a Polícia Federal para depor e depois foram liberados. O esquema funcionava da seguinte forma: havia uma lista de pacientes numa fila que precisavam de cirurgia do marca-passo cerebral para o tratamento do mal de Parkinson. E o diretor da área de neurocirurgia, juntamente com o neurocirurgião, eles induziam diversos pacientes a procurar justiça no intuito de obter uma liminar. De urgência. Então, o hospital, ao receber essa liminar de urgência, no qual o paciente tinha que ser operado com rapidez, ele deixava de realizar a licitação para a aquisição dos aparelhos, para a aquisição dos neurotransmissores. E sempre adquiria da mesma empresa. O dono da empresa que fornecia os aparelhos de fabricação americana, Vitor Dabá, também foi interrogado hoje. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema funcionou durante 6 anos, de 2009 a 2015, período em que não houve licitação no HC para a compra desse tipo de material. Numa licitação, um marca-passo cerebral custaria R$27 mil. Na fraude, o SUS pagou R$117 mil cada aparelho, o equivalente a mais de 4 vezes o preço de mercado. No total, o desfalque estimado é de R$13 milhões. Propina que o médico e o diretor teriam recebido por meio do consultório particular deles, como se tivessem prestado uma consultoria à empresa fornecedora. O Hospital das Clínicas informou que desde fevereiro vem colaborando na apuração do caso com a entrega de documentos e das informações solicitadas pelo Ministério Público e Polícia Federal. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo também disse que irá abrir sindicância para apurar os fatos denunciados.
A advogada da empresa Dabsons disse que não teve acesso às investigações e que, por enquanto, a empresa e seu dono, Vitor Dabá, não vão se manifestar. O neurocirurgião Eric Fonoff informou que está à disposição das autoridades. Já o diretor Valdomiro Pazin não foi encontrado. Diretor da Fiesp é a pessoa física que mais deve à União, segundo o Ministério da Fazenda. A dívida de quase 7 bilhões de reais é referente a uma empresa da família de Laodice de Abreu Duarte. 6 bilhões 859 milhões e 125 mil reais. Esse é o tamanho oficial da dívida de Laodice de Abreu Duarte nos registros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ele é um dos diretores da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também o presidente do Sindicato da Indústria de Óleos Vegetais de São Paulo. Se juntar o que as pessoas físicas e as empresas devem atualmente ao governo, dívidas consideradas de difícil recuperação, o valor passa de 1 trilhão de reais. 5 vezes mais do que a União precisa para cobrir as próprias contas desse ano. E nessa lista, o maior devedor de todos, excluindo as empresas, está Laodice de Abreu Duarte. Mas não só ele. Os irmãos do empresário também estão no topo desse ranking. Luiz Lian aparece com uma dívida de mais de 6 bilhões com a União e a irmã Lucy Cléo também. Eles foram incluídos num processo que envolve uma das empresas da família, a do Agro. Segundo o Ministério da Fazenda, a companhia fez negócios internacionais entre 1999 e 2002 sem pagar os tributos. O Ministério Público acusa a do Agro de ter fraudado a fiscalização tributária. Em nota, a Fiesp informou que não tem qualquer vínculo ou responsabilidade sobre questões pessoais, profissionais ou empresariais de seus mais de 2 mil diretores e conselheiros. Procurados, Laodice de Abreu Duarte e seus 2 irmãos ainda não se pronunciaram. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. No jornal Globo, Guilherme Amado informa: Odebrecht delatará Caixa 2 de campanha de Alckmin, uma contrapartida a obras no Rodoanel. Campanhas, atos de Temer, Dilma, Lula, Aécio, Serra, Marina, entre outros, já foram delatados, citados ou estão sendo investigados. A regra tem sido vazar com o destaque ou esconder, a depender se a reputação é do adversário ou do aliado. Feito o estrago, se depois não se confirmar, azar o do alvo. Assim se construiu sólida e nacional percepção. Partidos e políticos não prestam, nenhum deles, salvo, claro, aquele para o qual se torce. Como se tudo isso fosse fruto de geração espontânea. De vez em quando, fatos alertam a outros personagens e instituições nesse ambiente da ilegalidade. Notícia no Estadão desta segunda, algo que temos abordado aqui há anos. Brasileiros, empresas e pessoas que devem à União. Até número recente, dívida de mais de 1 trilhão e 400 bilhões. Relato no Estadão. Laodice de Abreu Duarte, um dos diretores da Fiesp, aquela do Pato, vocês se lembram, deve 6,9 bilhões, mais do que Bahia, Pernambuco e 16 estados juntos. 13.500 pessoas devem mais de 15 milhões cada e são responsáveis por uma dívida de 812 bilhões. Isso equivale a 5 vezes o tal buraco no orçamento federal previsto para 2016. Mas há mais. Estudo de James Henry, ex-economista-chefe da McKinsey, detectou, e isso anos antes dessa crise, brasileiros têm 520 bilhões, mais de meio trilhão de dólares em paraísos fiscais. No descobrimento do Brasil, índios recebiam espelhos dos colonizadores em troca de riquezas. Passou da hora de se voltar a distribuir e de se olhar para os espelhos. Boa noite. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, decidiu que cabe ao ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato na corte, julgar a validade das escutas telefônicas que flagraram conversas do ex-presidente Lula com políticos que tinham foro privilegiado na época das gravações. Lewandowski determinou ainda que o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Lava Jato na primeira instância, separe e mantenha sob sigilo áudios das conversas de Lula com diversos políticos.
A defesa de Lula entrou com uma reclamação no STF para pedir a anulação das gravações como prova. No entanto, o ministro Teori Zavascki só vai analisar a legalidade das escutas a partir de 1º de agosto, quando termina o recesso do Judiciário. A presidente afastada, Dilma Rousseff, esteve hoje na Universidade Federal do ABC, aqui na Grande São Paulo. Em seu discurso, Dilma comparou o processo de impeachment que está sofrendo à tentativa de golpe militar que atingiu a Turquia. Eu acredito que nós estamos vivendo e estamos diante de um golpe de Estado. Esse golpe de Estado, quando a gente olha a situação recente da Turquia, ele não é igual àquilo que aconteceu na Turquia. Um dos maiores argumentos dos golpistas é que nós não vivemos um golpe. E nós vivemos um golpe porque não há armas, não existem tanques nas ruas, não há tiroteio e reina a democracia. O corpo do jornalista Eliakim Araújo, que morreu ontem vítima de um câncer no pâncreas, foi cremado nesta segunda-feira em Fort Lauderdale, na Flórida. Eliakim Araújo vivia há quase 20 anos na Flórida com a esposa, a jornalista Leila Cordeiro, onde apresentavam o Conexão América, um programa de notícias na internet. Boa noite, está começando o Conexão América. Eliakim faleceu ontem depois de uma luta de 45 dias contra um câncer devastador. Ele chegou a se submeter a um tratamento de quimioterapia, mas que não teve resultados. As cinzas do jornalista foram lançadas hoje ao mar, numa cerimônia que contou com a participação dos filhos e amigos. Mineiro de Guaxupé, Eliakim começou sua carreira na Rádio Continental. Depois foi para a Rádio Jornal do Brasil, onde ficou por quase 2 décadas. Em 1983, Eliakim foi para a Rede Globo, onde conheceu a mulher Leila Cordeiro. 3 anos depois, passaram a apresentar o Jornal da Globo, formando o primeiro casal da TV brasileira. Da Globo, Eliakim e Leila seguiram para a extinta Rede Manchete, onde ancoraram o principal jornal da emissora. Depois, o casal foi para o SBT, onde apresentou o Aqui Agora e o Jornal do SBT. Eles se mudaram para os Estados Unidos em 1997 para atuar como âncoras do canal CBS Telenotícias em português. O projeto durou 3 anos e os jornalistas decidiram continuar morando no país. O jornalista ainda apresentou o Câmera Record na Rede Record. Eliakim deixou 4 filhos, Alexandre, Frederico, Ana e Lucas. Entregue com atraso, o terminal de ônibus da Berrini, na zona sul de São Paulo, começa a funcionar, mas com pouco movimento. O novo terminal conta com 4 pontos finais e outros 7 de passagem. No total, são 5 plataformas em operação. A estação também disponibiliza banheiros públicos e uma bilheteria para recarga do bilhete único. Para quem depende do transporte, o novo terminal pode servir de alternativa. Para as pessoas que trabalham aqui perto, vai melhorar bastante. Pode ajudar? Quem trabalha por aqui, beleza, aí vai ficar bom. Mas para quem pega direto para Ana Rosa, vai ficar mais complicado, porque tem que descer e pegar outro. As obras deveriam ter acabado em maio de 2015, mas só foram concluídas no início deste ano. Em junho, a Prefeitura de São Paulo fez adaptações para permitir a entrada de ônibus articulados. Segundo a SP Trans, 11 linhas de ônibus devem utilizar o local. Uma onda de frio invadiu o centro-sul do Brasil e provocou uma queda acentuada nas temperaturas. Mais de 50 cidades registraram temperaturas abaixo de zero, inclusive Campos do Jordão. Pois é, Lu, aqui na capital, a Defesa Civil chegou a decretar agora alerta para todos os bairros por causa das baixas temperaturas. Agora faz apenas 10 graus. E será que esse gelo continua nos próximos dias? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A resposta é sim. Durante toda a semana teremos baixas temperaturas em todo o estado de São Paulo. Isso por causa de uma forte massa de ar polar que está influenciando o tempo em toda a metade sul do país. Ao longo da tarde, o sol até predomina entre pouquíssima nebulosidade e a umidade do ar entra novamente em queda. Segundo os meteorologistas, há chance de geada na Serra da Mantiqueira amanhã de manhãzinha. Vamos ver algumas temperaturas pelo estado de São Paulo?
Em Marília, teremos mínima de madrugada de 7 graus e máxima à tarde de 19 nesta terça-feira. Em Ribeirão Preto, onde costuma ser bem quente, a mínima nesta madrugada será de apenas 6 graus e à tarde faz até 22. E pelo litoral, as temperaturas vão ficar entre 11 e 19 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o friozinho da madrugada deve diminuir ao longo da semana, mas nada muito significativo. Nesta terça-feira, os termômetros vão amanhecer marcando 8 graus por aqui e à tarde não vai fazer mais que 18 graus. Na quarta, mínima de 10 e máxima de 19. E na quinta-feira, teremos mínima de 11 graus de manhãzinha e máxima à tarde só de 17 graus. Agora a gente fala de economia. Hoje, a Bovespa fechou com a 9ª alta consecutiva. No ano, a Bolsa já acumula valorização de mais de 30%. Nesta segunda, a Bovespa subiu 1,63%. O dólar fechou o dia com uma pequena alta, cotado a R$ 3,25. E agora vamos ao comentário de Denise Campos de Toledo. As expectativas melhoraram, mas a realidade mostra um desempenho ainda bem ruim do país, com queda de atividade dos vários setores e aumento das demissões. Na sexta-feira, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, anunciou o corte de mais de 16.500 vagas em junho, totalizando 57.500 demissões desde o começo deste ano, com previsão que chegue a 165 mil. E olha que a indústria foi o primeiro setor a entrar em crise. Como o mercado de trabalho é o último a reagir, o temor do desemprego não é sem motivo. 2016 vai ser mais um ano de recessão. O relatório Focus do Banco Central mostrou que o mercado ainda espera um tombo de 3,3% do PIB da economia este ano. Melhorou, mas a crise ainda é pesada e a recuperação vai ser lenta. O mesmo relatório projeta uma expansão no próximo ano, de apenas 1,1%. A expectativa é de desemprego em alta. O próprio governo já falou em 14 milhões de desempregados. E para mudar um pouco esse cenário, sinaliza agora com medidas que possam acelerar a retomada. É ver qual será a estratégia. Os juros devem continuar altos para viabilizar uma queda mais rápida da inflação, o que segura o consumo. O dólar segue com tendência de baixa pelas condições do próprio mercado, o que reduz o potencial das exportações. Com as contas no vermelho, o governo ainda pode aumentar impostos. A margem de manobra para induzir o crescimento é pequena. Depende mais da reestruturação mesmo da economia e de uma maior confiança. Para isso, tem que mostrar ações mais concretas. Eu volto na quinta. Até lá. E com a crise, os planos de saúde já perderam 910 mil clientes nos 6 primeiros meses deste ano. Os dados foram divulgados pela ANS. Em junho, o país tinha 48 milhões e 400 mil usuários de planos de saúde. Em nota, a associação que representa as empresas atribuiu o resultado ruim à crise e à redução de vagas formais de trabalho, pois muitos planos de saúde são empresariais. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você, ótima semana para você, para nós também. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha um ótimo início de semana. A gente se vê amanhã. Até lá e fica agora com Rony Von no Todo Céu. Tchau. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.